nós estamos na série Escatologia, amém? Como eu queria muito, irmãos, estar trazendo esta matéria teológica, este assunto para cá. A nossa igreja, por não ter uma estrutura também de salas ainda, nós temos usado de algumas estratégias, para poder fundamentar a igreja. As células têm um programa de discipulado, que é um discipulado básico, mas o que seria o discipulado avançado, a gente tem trazido aqui para os domingos de manhã. Por isso é muito importante você valorizar o culto da manhã aqui da Betel, você que é membro desta igreja, você que está assistindo. Por quê? Porque os assuntos de domingo de manhã que nós tratamos são assuntos de maturidade cristã. Nenhum avivamento é sustentável se não tiver fundamento na palavra, irmãos. Eu vou sempre dizer isso. Avivamento é muito mais do que o mover do Espírito. O mover do Espírito é bom, é maravilhoso, é importante. A glória de Deus precisa estar sempre enchendo a casa. Mas também, se uma igreja não tem fundamento na palavra, ela tende a se perder no avivamento. Então, o culto de domingo pela manhã, ele tem essa proposta também de ensino, de ensino. Então, nós temos avançado e estamos aprendendo escatologia e também trazendo para nós, dentro desse assunto, nós vamos estar também compartilhando aquilo que acreditamos, a linha teológica que seguimos. Hoje eu vou pincelar sobre isso. Os assuntos iniciais, hoje é a aula 2, eles primeiro estão trazendo um panorama, um pano de fundo, e alguns assuntos nós vamos só pincelar, e depois, nas próximas aulas, alguns assuntos serão aprofundados, amém? Então hoje nós vamos estar falando sobre fatos sobre a vinda de Jesus. Digam, fatos sobre a vinda de Jesus. Eu estava me preparando e eu vi que tinha muito conteúdo, então eu não vou conseguir dar tudo hoje. Então eu vou ter que dar em 2 domingos. Então todos que vão estar dando aula aqui vão estar atentos a isso também. Se precisar de dar 2 domingos, nós vamos dar 2 domingos para poder a gente ficar bem tranquilo, também não cansar ninguém, A gente propõe que no máximo em 1 hora a gente dê estudo, mas também os ministros atentos, se a gente vê que está chato, a gente para antes, irmãos? A pior coisa que tem é ficar ouvindo e não está fluindo, Então, se você vai me ajudar, se tiver fluindo, você dá glória a Deus, dá aleluia, dá amém, mas se não estiver fluindo, você fica quietinho, que aí eu vou entender que é para não estender tanto, tá bom? No nome de Jesus. Então vamos estar iniciando esse tema, fatos sobre a vida de Jesus. Então, como estamos falando, nós estamos na série Escatologia, que vem de 2 palavras, escatos, que significa último, e logia, que significa estudo. Portanto, escatologia, diga comigo, escatologia é o estudo dos acontecimentos. Dá um toquinho assim, acorda aí. Eu nem comecei, já está chato, irmão, esse negócio. Fala assim, tu acordou, irmão? Você está aqui, está dormindo ou está no céu? Porque quando a glória vem, a gente fica no céu, E para aterrissar, às vezes demora muito, Tem gente bocejando aí que eu estou vendo. Então diga assim, escatologia. Mais forte para acordar que está dormindo. Escatologia é o estudo ou doutrina dos acontecimentos das últimas coisas
até a segunda vinda de Jesus. Amém? Glória a Deus, gostei. Está acordada, Daniela, é isso aí. Embora, irmãos, a escatologia não se limite a estudar apenas sobre a volta de Jesus, o retorno à sua volta é o ponto central da consumação de todas as coisas, amém? No qual cada aula, então, nós iremos aprender. Então, apesar de escatologia não se limitar a estudar apenas a volta, mas o retorno de Cristo é o ponto central do estudo da escatologia bíblica. Então, na primeira aula, o Renan, o evangelista Renan que está ali, que estava ministrando aqui a adoração, ele abordou o assunto sobre a importância de se esperar com grande expectativa a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, buscando estar preparados para essa vinda. E talvez a parte mais importante de tratarmos do assunto escatologia é também a necessidade, Fabiana, de nós estarmos se atentando a este fato que está iminente. Quando a gente olha para o cenário político, econômico, né? E a gente pode resumir na palavra geopolítica. Quando a gente olha a geopolítica que está acontecendo no mundo, quando a gente olha à luz da palavra pela escatologia bíblica, a gente vai chegar a uma conclusão que tudo indica que nós estamos vivendo os últimos dias, sim ou não? Claro que a gente sempre vai lembrar o que Pedro diz no primeiro livro dele, no capítulo 3, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mas pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho visto, nunca os sinais da vinda de Jesus, né, foram tão intensos como agora. E eu enfatizei a palavra intensa porque ao longo da história, desde quando Jesus estava lá, já haviam sinais da sua volta. Já tinha aquelas situações que faziam com que os discípulos acreditassem que ele logo voltaria. E a gente olha para a história, a gente vai ver sempre os sinais. Mas, repito, eu tenho percebido que estes sinais nunca foram tão intensos, as profecias não têm se cumprido tanto quanto na história como no tempo que estamos vivendo nos dias de hoje. Então, dentro desse entendimento, que a gente crê que estamos vivendo os últimos dias e que somos a geração do arrebatamento, nada mais relevante do que nós estamos meditando sobre essa vinda, sobre essa volta. Porque, como foi dito na primeira aula, nós precisamos gerar uma grande expectativa para essa volta. E mais do que está gerando essa expectativa, Mário, desta volta, nós precisamos nos perguntar: estamos preparados para esta volta? Estamos preparados para o arrebatamento? Se Jesus viesse arrebatar a igreja agora, ou se ele vier arrebatar a igreja hoje, de repente estamos aqui e o toque do chofar soe, né? Porque a palavra lá, trombeta, é o chofar, esse instrumento aqui. Se o chofar tocar, de repente, anunciando a volta de Jesus, você vai feliz ou você fica feliz? Hã? Eu já te dei a planta toda, né? Que geralmente a brincadeira é assim: quem fica feliz? Aí eu, glória a Deus, né? Mas eu não quero ficar aqui não, moço, nem você, né? Mas enfim,
Se tem algo que a gente precisa se preocupar nesses dias, é sobre isso. Você precisa. E ao refletir sobre isso, isso vai te levar a ser um crente melhor. Por quê? Uma das coisas que foi abordada na primeira aula, que é o que está em Hebreus 12, 14, é que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Amém? Então, fala para o teu irmão, se prepare porque Jesus está às portas. Fala, se santifique dia após dia, para que você tenha um encontro com Ele. Aleluia. Porém, nós precisamos também continuar proclamando este evangelho na terra. Apesar de estarmos nos preparando, numa grande expectativa dessa vinda, nós não podemos também ficar sentados esperando a volta. Nós precisamos continuar vivendo. E uma das maneiras de continuarmos vivendo, é continuar pregando o evangelho do reino, continuando anunciando as boas novas de salvação. Por quê? Porque nós temos uma missão de continuarmos enchendo, povoando o céu para a glória de Deus. Amém, queridos? E uma outra coisa importante também, é que a gente precisa entender, é que a nossa vida terrena também, paralelamente, precisa continuar. Tá? Isso é importante dizer, porque às vezes a gente tem dois extremos. A gente não está nem aí para a volta de Jesus, com isso também não nos preparamos, com isso também nós não cumprimos a missão, e aí estamos só focados em nós mesmos, só olhando para o nosso umbigo, só planejando, né, as coisas terrenas, só projetando casas de praia, né, profissão, ganhar dinheiro, ter um bom carro, só as coisas terrenas, e aí isso também não está correto. Como também às vezes há um outro extremo, quando a gente passa a ter uma consciência da volta de Jesus, que está próxima a volta dele, aí a gente vai para um outro extremo, Felipe. Então agora é só Jesus, e eu não esqueço que eu tenho que viver, eu esqueço que eu tenho que trabalhar, esqueço que eu tenho que ter uma profissão, esqueço que tenho que conquistar alguma coisa aqui, enquanto aqui estivermos. E quando você vai estudar história recente, você vai encontrar pessoas que se mataram, pessoas que venderam tudo que tinha e passaram uma vida miserável porque acreditou que Jesus estava voltando, então ela tinha que vender tudo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então o que a gente precisa fazer? Os jovens que estão aqui principalmente, continuem sonhando em ser alguém na vida, trabalhem, estudem, não fiquem vivendo nas custas dos pais, projetem uma vida de progresso aqui nessa vida, porém sabendo que a prioridade da sua vida terrena não é a vida terrena, é os céus, amém? E você tem como fazer as duas coisas. E aí, claro que tem alguns que Deus escolhe e separa cedo, e nestes casos, né, esses que são chamados, Deus não permite ter uma profissão lá fora, né, não galgar alguma coisa terrena, que foi o meu caso, por exemplo. Eu não vou aqui entrar muito nisso, mas eu tive essa experiência quando eu tinha meus 17 anos, estava terminando o ensino médio. Meu sonho era ser arquiteto, como vocês sabem. Porém, quando eu tive a minha experiência de chamado, a palavra de Deus para mim é: eu tenho pressa contigo. E eu entendi, e isso aqui não pode, tá, jovens? Isso não pode ser um parâmetro para você, o que eu estou dizendo. Não pode ser um parâmetro.
O que aconteceu comigo não é comum acontecer. Tem outros que vivenciam isso. E inclusive eu não tenho nem como interferir nisso. Isso aí é uma coisa muito pessoal. Muito pessoal. Mas no meu caso aconteceu isso. E o Senhor falava comigo que Ele tinha pressa. E que ao invés de eu ir para uma faculdade de arquitetura, eu teria que ir para uma faculdade teológica para eu me preparar para o ministério. Fui para uma faculdade teológica, que eu sou formado pelo Seminário Batista do Sul, e fiz 4 anos de teologia na época. Hoje os cursos teológicos é 3 anos, e você faz uma aula por semana presencial, e a maioria é online. Não estou criticando. O que eu estou dizendo é que na minha época, eu fiz 4 anos, 5 dias na semana, tendo que ir para a faculdade da teologia. E o Seminário Teológico Batista do Sul é um seminário bem teológico mesmo, bem teológico. Então, eu fui me preparar para que eu pudesse estar exercendo o ministério com qualidade, com excelência, para não ficar falando besteira, né, para não ensinar errado. Então, eu fui me qualificar. Então, no meu caso, o Senhor me separou cedo para o ministério. Paguei um preço, porque nem todo mundo que está ao seu redor entende. Hoje todo mundo entende. Hoje tem até gente que me criticava lá atrás e falava assim: eu já sabia, até virou profeta. Não, estou falando sério. Porque quando você entende o que eu entendi, a impressão de que você dá para que as pessoas que estão ao seu redor é que você não quer ser ninguém na vida. É por isso que eu disse que eu não posso ser parâmetro para ninguém. Mas eu tinha minha intimidade com Deus e eu sabia daquilo que Deus estava falando. Eu não sou usado hoje porque sou pastor. Eu já comecei a ser usado com 15 anos, quando me converti. Eu fui igual o Vitão ali, ó. Eu mergulhei, irmão, de cabeça. Não foi fácil lidar com as paixões da mocidade. Não foi fácil para mim. Mas desde a minha conversão eu mergulhei. Tanto que tinha alguns jovens que falavam que eu era o santão da turma. Porque às vezes eles queriam fazer as besteiras lá de jovem, né? Porque crente, jovem crente também faz besteira, né? Não era nem para fazer, mas faz, né? Aí vem as paixões da mocidade, da adolescência, e acaba saindo da rota, né? Mas eu sempre me dediquei, sempre busquei. Então com 17 anos tive a minha experiência de chamado. Eu já comecei a pregar com 17 anos. Eu já era usado na área de cura, de libertação, já com 17 anos. Então, como falei, comigo a coisa foi neste nível. Mas o normal não é isso acontecer. Então você que é jovem, que está aqui, você pode ter um chamado, você pode ter, e tem com certeza, dons, mas não deixem de também, enquanto aqui estivermos, apesar de tudo estar indicando que Jesus está voltando, não deixem de estudar, de trabalhar e de ser alguém na vida. Amém? E aí, Deus vai te dando as orientações. Então, amados, não percamos na visão, precisamos ter um equilíbrio muito grande sobre isso que eu estou dizendo, para que a gente possa tanto se preparar para a volta de Jesus e cumprir a missão do reino, quanto também nós, daqui a 20, 30 anos, olhar para trás e dizer assim: meu Deus, eu só fiz a obra e não me preparei para ter um sustento, né? Então, isso é muito importante. Uma coisa importante que eu quero também destacar aqui, irmãos, é que nós não precisamos estar perdendo tempo com algumas discussões. E aí o pastor Luciano Subirá, que é onde a gente está tendo a fonte do material, ele cita uma frase dos Morávios, que eu quero recitar aqui, que diz assim, repitam comigo, melhor dizendo: nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas secundárias, tolerância. Então, por que eu estou dizendo
Por que eu estou dizendo isso? No que diz respeito à escatologia, nós não podemos colocar a cronologia como algo mais importante. Isso aqui é muito importante a gente dizer. Ou seja, se o arrebatamento da igreja, ela será antes, no meio ou depois da grande tribulação. Às vezes, há muitos que ficam discutindo, às vezes até criando inimizade com esse tipo de discussão. E esta ordem cronológica, se é antes, se é no meio, se é depois, não é o mais importante. É importante, eu vou dizer por quê, mas não é o mais importante. Isso não pode ser um motivo de nós estarmos brigando, tendo dissensão no meio do povo, no meio cristão. Tá? Não pode ser assim. Porque o importante, como já está sendo falado, é nós estarmos prontos para esse grande dia que vai acontecer. Porque independente de qual seja a ordem cronológica, uma coisa é certa: o arrebatamento vai acontecer. Amém, amados? Se vai ser antes da tribulação, se vai ser durante a tribulação, se vai ser pós a tribulação, E aí, usando um termo mais teológico, se é pré, se é mid ou se é pós. Essa discussão eu te aconselho, não entre nela. Não temos por que entrar nesse tipo de discussão que não vai levar você a lugar nenhum, a não ser dissensão, divisão no meio do povo de Deus. Portanto, a cronologia é algo secundário e dá para nós termos tolerância. Agora, se alguém começar a ensinar, isso aqui sim é importante, aí isso aqui que eu vou falar é essencial. Se alguém, Michael, começar a ensinar que nós não precisamos estar preparados para esse grande dia, aí você tem que se posicionar e aí dizer: não, a gente pode não ter a certeza plena se vai ser antes, no meio ou depois, mas uma coisa a gente precisa ter certeza, é que o arrebatamento é uma verdade e que precisamos nos preparar para ele. Então, se alguém disser que você não precisa estar preparado, então você aí sim deve se posicionar nesse sentido. Com tudo isso, e aí aqui eu amplio esse entendimento, é também importante se posicionar em uma linha teológica que você entende será mais coerente com a Bíblia, ou com as pistas bíblicas, não com a Bíblia, Talvez aqui não caberia isso, mas eu gostei dessa expressão que eu escrevi ali. Apesar de você não discutir sobre pré, mid e pós, você deve se posicionar em uma dessas três vertentes ou linhas teológicas, e você deve se posicionar com aquela que você entende ser a que tem mais coerência com as pistas bíblicas sobre o assunto. E aí, no nosso caso aqui, eu tenho acreditado, tenho crido que o mais coerente com as pistas bíblicas é o pré-tribulacionismo. Então, eu creio, e essa igreja é ensinada a crer também, que a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. E até o final da série de escatologia, nós vamos entender por que nós acreditamos assim. Como falei, para mim, o pastor Luciano Subirelli é uma autoridade muito grande dentro desse tema. O pai dele também era uma autoridade sobre o assunto. E não vou entrar agora nisso, mas uma explicação que na época que eu comecei a assistir as aulas dele, eu assistindo entendi, e vou só dar uma pincelada aqui, a grande tribulação não tem a ver com a igreja de Cristo. Isso, tá, irmãos, eu não estou sendo fundamentalista, eu estou dizendo naquilo que ele comentou, que eu acredito também da mesma maneira. A grande tribulação não é para a igreja de Cristo, é para Israel. Isso é um acerto de conta de Deus com Israel. A gente vai entender isso lá na frente lá, e é muito tremendo isso, porque se a gente conseguir compreender, a gente vai ter
uma visão muito clara das coisas, né? Então, uma consideração muito importante que eu quero também dizer aqui nesta manhã. Diga assim comigo: a vinda de Jesus será literal. Isso aqui é uma outra coisa importante também nós falarmos. Isso é um ponto importante da escatologia bíblica. A volta literal de Jesus é um fato. Vai acontecer. Essa promessa não é simbólica. Vou repetir. Esta volta de Jesus é literal, ela não é simbólica. Não é uma coisa espiritual. A palavra de Deus diz em Apocalipse 1:7 que todo olho o verá. Todo olho verá. Portanto, será um retorno literal. No livro de Atos, capítulo versículos de 9 a 11, logo depois de Jesus ter sido assunto aos céus, temos a declaração dos anjos de Deus afirmando sobre essa volta literal, que diz assim, ó: tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e a nuvem o encobriu a vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, naquele momento que Jesus está encerrando o seu ministério terreno, que ele está terminando de dar as últimas instruções aos discípulos, que ele está subindo, né, porque ele sobe ainda dando as últimas instruções, e que de repente ele some nas nuvens, e os discípulos continuam olhando. Vem então 2 anjos e dizem para eles: por que vocês estão olhando para os céus? Da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, vocês também verão ele descer. Então, estamos aqui mostrando por meio da palavra de Deus que essa volta dele é literal, que essa volta dele é uma volta que todos verão. Se os discípulos viram Jesus subir, os anjos estão dizendo: vocês também verão ele voltar. E a gente vai vendo aqui que existem tantos textos bíblicos que vão conectando e confirmando esta palavra. A ida dele ao céu foi literal e visível. Aguardamos essa volta também literal. Por quê? Porque nos foi prometido que seria assim. Em segundo lugar, diga comigo: promessas que ainda estão para se cumprir. O texto de Atos 1, 9 a 11, que acabamos de falar sobre ele, segue o versículo 12 dizendo o seguinte. Leia o versículo 12, coloca aí. Quando eu falar igreja, os irmãos leem bem bonito, amém? Digam comigo, igreja, vai. Você colocou na versão ARA aí, meu filho? Está na ARA? Tá, então é só esse texto aqui que não está. Esse texto que nós estamos lendo de Atos 1:12 está falando de que quando Jesus estava sendo assunto aos céus, ele estava no Monte das Oliveiras. Agora olha que interessante. Coloca aí Zacarias 14:4. Quando eu falar igreja, os irmãos leem bem alto, por gentileza. Igreja. Amém?
esse texto, que foi uma profecia que Zacarias deu antes de Jesus vir, agora, quando ele está indo para os céus, os anjos estão dizendo: assim como vocês viram subir, eles vão voltar. Ele vai voltar. E aí, esta palavra dos anjos está conectada com essa profecia de Zacarias, que diz que quando Jesus voltar, ele também vai tocar no Monte das Oliveiras. Existe hoje uma linha teológica que, eu não vou nem dizer, eu não queria dizer linha teológica, mas eu acho que isso é mais heresia do que linha teológica, que acredita que Jesus já voltou. Para mim isso é mais heresia, né? Que Jesus já voltou. Eu não vou entrar também nisso, mas quando a gente olha para os textos da palavra de Deus, a gente vê que isso não é uma realidade. Por exemplo, o texto de Zacarias está dizendo que quando isso acontecer, o Monte das Oliveiras será dividido, fendido em dois. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Ninguém viu Jesus voltar novamente no Monte das Oliveiras, né? Então isso não é uma realidade. Então, isso mostra que ele está para voltar ainda, e também nos mostra que será literal essa volta, porque ele, assim como foi, ele voltará no Monte das Oliveiras. Então, nós vemos que isso não aconteceu ainda. O Monte das Oliveiras nunca foi dividido no meio. Mas por que que o texto fala isso, né? Porque essas menções estão relacionadas a algumas verdades que foram prometidas para o tempo do fim. Então, se não aconteceu, é porque Jesus não voltou. E tantas outras coisas que a gente poderia citar aqui, que nos faz acreditar assim, que ele está ainda às portas por vir. No versículo 3 de Zacarias 14, diz assim: então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Quando lemos o livro do Apocalipse, observamos que ele tem muitas menções similares aos livros de Jeremias, de Isaías e de Ezequiel e de Zacarias. E a Bíblia mostra que este cenário de Deus, saindo pelejar contra as nações, pertence ao tempo do fim. E que é nessa ocasião que a Bíblia diz que os seus pés estarão sobre os montes, sobre o Monte das Oliveiras. Então, esse texto de Zacarias é totalmente escatológico, é uma profecia para o tempo do fim, e que tanto esse ajuste com as nações não aconteceram ainda, assim como também este fato do Monte das Oliveiras ter sido dividido ainda também não aconteceu. Então, são detalhes, irmãos, que a gente precisa entender. Por quê? Porque muitos estão acreditando no que eu acabei de dizer. Recentemente, eu preguei numa igreja e tive essa surpresa. E assim, um lugar que eu senti muita presença de Deus, irmãos. Muita presença de Deus. Mas a liderança daquela igreja depois conversou comigo e disse: Jesus já está no nosso meio. Jesus já voltou. Eu acredito que, pela história dessa liderança, dessa igreja, ser uma igreja séria, uma pessoa séria, a presença esteja ali por uma questão de ignorância, não é aquela questão da maldade, né? Mas, de alguma maneira, essa pessoa foi engodada nesse tipo de argumento. Então, eu estou separando mais um tempo aqui para ratificar sobre isso, porque e isso está crescendo, tá, irmãos? E isso é bíblico. A Bíblia diz que nos últimos dias falsos mestres, falsas doutrinas seriam pregadas no meio do povo. Então e o mais terrível é isso,
é que está acontecendo esse crescimento dentro da igreja evangélica. Isso, dentro da minha visão bíblica e teológica, aquilo que eu acredito, é uma heresia. Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja. Amém, amados? Corre disso. E por que é importante estarmos aqui aprendendo a palavra? Porque eu estou mostrando para você, primeiro, que a volta dele é literal. Porque tem pessoas dizendo que ela não é literal. A Bíblia está dizendo que ela é literal. A Bíblia está dizendo aqui, está dando sinais. Lembra que eu falei assim, ó, você vai seguir uma linha teológica que você entende que tem mais coerência com as pistas bíblicas. Lembra? Ó, pistas. Quando a gente olha para Zacarias, a gente tem duas pistas aqui. Fidedigna, que está escrita, é literal que está aqui. Não é uma coisa que está... não é uma interpolação textual, não é uma coisa fora de contexto. Está no texto dizendo que quando isso vier a acontecer, Jesus vai vir novamente no Monte das Oliveiras, que o monte vai se dividir ao meio. Está dizendo que haverá um ajuste das nações. E se isso não aconteceu, irmãos, não tem como afirmar que Jesus já voltou. E a gente vai ver claramente isso aqui no texto da palavra de Deus. Você está entendendo a importância de estarmos aqui estudando? Você que está assistindo aí. Porque, irmãos, a única maneira de nós não sermos enganados nesses últimos dias é conhecendo a palavra de Deus. É conhecendo as Escrituras. E temos nos preocupado em trazer para você um ensinamento da palavra. Em Mateus capítulo 25, versículos 31 e 32, Jesus disse: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Quem disse isso aqui, irmãos? Quem disse isso? O próprio Jesus. É o sermão profético que começa no capítulo 24 de Mateus. É Jesus dizendo que o que o profeta Zacarias profetizou é verdade. Então qualquer evangelista Lúcia, outro ensinamento, Isabelle, que tentarem trazer para vocês, não permita que esse tipo de conhecimento que não tem base bíblica te alcance, mas fique com a palavra de Deus. Jesus disse que ele vai vir com os seus anjos. Interessante, porque quando ele sobe tem 2 anjos. Ele vai voltar com os anjos. E ele vai voltar no Monte das Oliveiras. A Bíblia também fala que todos os anjos, como eu falei, virão com ele. Essa volta, irmão, será estrondosa, será visível, será literal, será gloriosa, será, né? Como diz, assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Vai ser um Pentecostes para os crentes e algo terrível para quem não é crente. Por isso que alguns profetas, se referindo a Jesus, a volta de Cristo, eles dizem assim, ó: naquele grande e terrível dia, grande para os seus filhos e terrível para aqueles que não quiseram ter uma aliança com Jesus. Quando começar aqueles trovões, aquele relâmpago, aquela coisa estrondosa acontecendo, trombeta tocando, os crentes vão entrar em mistério, vai dar glória, vai dar aleluia, né? E vai ter um monte de gente ao mesmo tempo, e a maioria, infelizmente, desesperadas. Mas todos verão. Consideração 2. Diga assim comigo: nem tudo é simbólico.
Apocalipse 19, de 11 a 21, vou ler os versículos ímpares os irmãos pares. Coloca aí, filho, em nome de Jesus. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. A igreja. Vou pedir para todos lerem bem bonito, tá, irmãos? Para a gente interagir. Então, aliás, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, a igreja. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso, a igreja. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, a igreja. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, a igreja. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém? O livro do Apocalipse, irmãos, ele é muito complexo, a gente sabe disso, e por isso nós precisamos estudar com muita sabedoria, precisamos estudar com muito cuidado. Por quê? Porque há muitos questionamentos. A gente sabe que a linguagem apocalíptica é uma linguagem figurativa, mas a gente precisa ter cuidado que, apesar de ser uma linguagem figurativa, nem tudo é simbólico, como nem tudo é literal. Então, nesse texto que nós lemos aqui, nós temos várias figuras sendo apresentadas. Então nós não podemos afirmar que tudo é simbólico e nem que tudo é literal. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente entra numa de só interpretar como um símbolo, aí a gente sai da literalidade. E aí, por exemplo, a gente pode dizer que a volta dele não é real, não é literal. A gente não vai ficar aqui dizendo, afirmando se ele vem realmente num cavalo ou se isso é só simbólico. Mas eu vou destacar aqui algumas coisas que a gente sabe que não é simbólico. Por exemplo, Jesus é o verbo da vida, sim ou não? É. Isso não é simbólico, é literal. O manto tinto de sangue que está no texto faz todo sentido com a obra da redenção. Quando diz que da sua boca sai uma espada afiada, essa expressão condiz com outros textos e declarações da palavra de Deus. E sem dúvidas, também Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia! E essas expressões que eu acabei dizendo não são simbólicas, então a gente precisa ter esse cuidado também, tá?
Tem coisas, irmãos, que não tem jeito. É mistério de Deus. Tem coisas que Deus não quis que nós soubéssemos antecipadamente. Tem coisas que Deus deixa mesmo a coisa sem uma definição, porque com um pouquinho de conhecimento a gente já acha que é alguma coisa, né, irmãos? Tem coisas que Deus não vai deixar claro. E Ele sabe por que Ele fez isso. Ele é soberano, amém, amados? Ele é soberano. Aleluia. Então, ainda que nós não tenhamos, Juninho, informações detalhadas, Vitória, sobre tudo do que pode ser literal ou simbólico, uma coisa é certa: nesse texto existem muitas declarações que são literais, e uma das coisas que a gente tem falado aqui mais nesta manhã é que a vinda de Jesus é literal para a glória de Deus. Terceiro lugar nesta manhã, diga comigo: o arrebatamento está relacionado com a vinda do Senhor. As Escrituras Sagradas tratam de forma muito clara sobre o arrebatamento. Coloca aí 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 17. E nós vamos ler também juntos, né? Vou ler os ímpares, vocês os pares. E é importante que você faça essa leitura, é proposital de você estar lendo comigo, porque aí a gente dinamiza mais aquilo que estamos aprendendo. Então, olha o que o texto de 1 Tessalonicenses vai falar sobre o arrebatamento. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. A igreja. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. A igreja. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Bom, nós já temos entendido que a volta de Jesus é o ponto central da escatologia, e nós estamos vendo, à luz desse texto, que o arrebatamento está relacionado também à ressurreição dos mortos, né? Então, esse texto está dando para nós a informação de como vai acontecer, de que quando isso acontecer, os mortos vão ressuscitar e nós, juntamente com eles, seremos arrebatados para a glória do nome do Senhor. Amém? Aleluia! Aí em Mateus capítulo 24, também encontramos Jesus, muito provável, fazendo menção à questão do arrebatamento, assim como o apóstolo Paulo falou à igreja de Tessalônica. Coloca aí também Mateus 24, 40, 42, eu vou ler. Diz assim: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, Jesus está trazendo uma palavra de exortação, trazendo para eles uma palavra de vigilância, que a qualquer momento o arrebatamento vai acontecer. E o texto nos dá a ideia, e aqui eu não estou afirmando o que eu vou dizer, nos dá a ideia de que vai ser meia esse negócio, hein? Vamos ver.
Será? Eu tenho uma tese. 30% vai subir, 70% vai ficar. Será também? Não sei. Isso tudo é especulação, né? Mas Jesus está dizendo assim, olha, quando isso acontecer, 2 vão estar trabalhando. Um vai subir, um vai ficar. Independente, Flavinha, se é 30%, se é 50%, se é 100%, não, 100% não vai ser também não. Isso é fato. Amém? Não vai ser 100%. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. A Bíblia diz que naquele dia muitos dirão o quê? Senhor, nós profetizamos o teu nome. Senhor, nós curamos no teu nome. Falamos em línguas. Olha, ficamos no mistério. Aí Jesus vai falar assim, ó, apartai-vos de mim, não vos conheço. Essa a gente pode afirmar, não será 100%. Mas o mais importante aqui não é se é 50% ou se é 30%. O que é mais importante aqui, irmãos? Estarmos vigilantes. Amém? O foco de Jesus aqui para nós, e talvez, ó, isso aqui é uma conjectura, talvez Jesus dá essa ideia de 50% para nos dar uma clareza que o negócio não vai ser fácil, irmãos. Não vai ser fácil. Por isso que o caminho que conduz à vida eterna é estreito. Estreito. Por esse texto, por exemplo, a gente pode ver que o negócio é do meio para menos que vai. Aí está mais próximo do meio para menos do que para mais, porque é estreito. Não tem jeito, irmão. Se você quiser ir para o céu, não é fácil. Ele é tomado à força. Não se ilude com a questão dos dons espirituais. Deus tem compromisso com a obra dele. Ele usa até a mula. Por que não vai usar eu e você? Pronto, eu já falei eu e você para você não se ofender, né? Jesus usa quem está disponível. Ele pode usar até um que está do outro lado lá servindo aos demônios para fazer o que você não quer fazer, né? Tem até uma historiazinha gospel aí, né? De uma senhora que estava pedindo por alimento, né? E aí uma rádio quis ajudar essa senhora e divulgou, né, que podia dar uma cesta básica para ela. Não teve um crente para dar, irmãos, mas tinha um servo lá do outro lado que deu. E aí souberam que foi lá, né, do outro lado lá, que deu a cesta para a irmã. Aí foram falar para a irmã, né? Falou assim, acho que ela não vai receber, vamos ver se ela vai receber. Irmã, ó, fizemos um apelo, nenhum crente deu para a irmã a cesta. Foi lá o que serve os demônios que deu para a irmã. Ela, glória a Deus, porque quando Deus quer, até o diabo obedece, né? Então é isso, se tu não fizer, Deus vai fazer através de alguém, né? Por isso que Jesus disse que as pedras clamarão. Então, o que nós precisamos absorver desta palavra aqui, dessa parte que Jesus está falando, um sermão profético: vigie, porque ele virá como um ladrão. A volta dele será no abrir e piscar de olhos. A pergunta é de novo: estamos preparados para essa volta? Em 1 Coríntios 15, 50 e 53, coloca aí por gentileza. Paulo disse assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. A igreja. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis
e nós seremos transformados. A igreja. Amém? Já já nós estaremos encontrando com o Senhor nos ares. Aleluia. Aleluia. Irmãos, hoje minha oração, hoje nesse tempo, é assim: Senhor, eu quero, Senhor Deus, viver o arrebatamento. Eu não quero morrer nessa morte não, irmãos. Eu não queria passar por essa morte não. Quantos querem passar por essa morte aqui? Estou sozinho não, né? Imagine que coisa gloriosa, irmãos. Só Enoque, até agora, né? Enoque e Elias, né? Que não passou pela morte. Meu Deus do céu. Olha que coisa linda, irmãos. Já pensou? Você ser a geração do que não passará pela morte, essa morte terrena, que é fruto do pecado, é a condenação do pecado. Coisa gloriosa, né, irmãos? Meu Deus, que eu alcance isso e você também, no nome de Jesus. Quarto e último lugar, para a gente começar a caminhar para o final de hoje: tribulação, o desfecho relacionado com a vinda do Senhor. Então a gente vai pincelar aqui sobre a tribulação. A Bíblia também fala a respeito da grande tribulação. Em Mateus 24, 21 a 31 está escrito, coloca aí por gentileza, e vamos também fazer a leitura responsiva. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. A igreja. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. A igreja. Vede que vou-lo tenho predito. A igreja. Vamos lá de novo. Ou vai. Ei-lo no interior da casa, vai. Vamos lá. Quando eu falar ou, você fala ei-lo, vai. Ou. Quase que ficou espanhol, né? Ou ei-lo interior de casa. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, a igreja. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados, a igreja. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Meu Deus, glória a Deus. Nós do Ministério Batista Betel também cremos que a grande tribulação será algo de maneira literal. Fala. Sim.
Exatamente. O Marcelo está aqui trazendo um texto, né? Para a gente ver como que Deus, ele é tremendo, né? Ele é preciso. Como Deus, ele é harmônico na sua palavra. Como tudo se encaixa, né? Que quando Jesus nasce, né? Vem o sinal onde os magos, né, vão seguindo, né? Assim também com a volta haverá sinais. Então, a gente não sabe o dia e a hora, como o próprio Jesus disse que nem ele, enquanto filho aqui na terra, não sabia. E pode ser que ainda como filho no céu não saiba, mas enfim. Há as pistas que nos faz entender quando estará tão próximo. E é o que nós temos falado no início. Quando olhamos para os sinais que estão antecedendo, quando você olha para, por exemplo, a profecia de Joel, por que a gente tem falado que nós estamos no tempo profético para a igreja viver o último avivamento? Porque existe, dentro do cenário escatológico, uma promessa que nos últimos dias haveria um derramamento do Espírito Santo muito maior do que foi no Pentecostes. Lembrando que as duas figuras do contexto do livro de Joel capítulo 2, que traz os apontamentos do que eu estou dizendo, tanto para o primeiro Pentecostes como para o último Pentecostes, são as duas chuvas que tem lá, que é a serôdia, a temporã e a serôdia. Temporã, primeiras chuvas, serôdia, as últimas chuvas. E o cenário catastrófico que está ali dentro do texto de Joel, e também de sinais nos céus, como as luas de sangue, o sol se convertendo em trevas. Isso está acontecendo, irmãos. Esse ano mesmo teve lua de sangue, dia 8 de abril, né? Toda hora está acontecendo algum fenômeno. Estão aí também já sendo previstas algumas como fala, tempestades solares. Então, os sinais já estão acontecendo. Inclusive, fala que vai cair fogo do céu. Provavelmente tem a ver com essa questão da questão solar, né? Como fala? Oh, meu Deus, eu esqueço fácil. Das tempestades solares. Então, o negócio está muito intenso, como falei. Está acontecendo aí diante de nós. Os sinais estão vindo. Então, olha só, esse texto que a gente leu aqui, de Mateus 24, a partir do versículo 21 até o 31, ele fecha aquilo que estamos falando, por exemplo, de estarmos atentos ao que Jesus disse. Jesus nos alertou dos falsos profetas. Então esse negócio, Jesus já voltou, Jesus está ali, Jesus está lá. Jesus falou que iam falar isso, irmãos. Então você vai cair nessa. O texto está dizendo como ele vai vir, quais são os sinais. Outra coisa, tem gente dizendo, preste atenção, tem gente dizendo que a grande tribulação já aconteceu. Os mesmos que dizem que Jesus já está no nosso meio, já voltou, são os mesmos que dizem que a grande tribulação já aconteceu. E pode fazer uma pesquisa histórica, irmãos, porque Jesus está dizendo aqui uma pista forte aqui, importante sobre a grande tribulação. Ele diz que os dias da grande tribulação será algo tão terrível, mas tão terrível, que nunca houve algo semelhante na terra. E aí, estes que defendem essa heresia, quando eles vão dizer o porquê que eles acreditam que a grande tribulação já aconteceu, que eles vão trazer situações históricas, aí você vai ver que depois daquele fato histórico, que eles estão dizendo que é a razão pelo qual eles encontraram e afirmam que a grande tribulação aconteceu naquele período, depois daquele período ali, outras coisas piores aconteceram. Irmãos, o negócio vai ser muito terrível. Muito terrível. Se tem uma coisa que você precisa sair daqui nessa manhã, é preocupado com a sua
com o seu encontro com Cristo nos ares. Se você vai ser arrebatado ou não, de estar vigiando, de estar se preparando para essa vinda, de criar uma expectativa de que Ele chegando hoje você estará com Ele no paraíso. Isso é importante. Então, a grande tribulação vai acontecer, ainda não está acontecendo, nem aconteceu. Está claro que está sendo preparado esse tempo, sim ou não? Está muito claro, irmãos. Está muito claro. Ainda não aconteceu o acordo de paz, por exemplo, que vai constituir esse tempo de tribulação. Então, a gente precisa estar atento a estes detalhes. A grande tribulação vai acontecer, é literal, mas ela ainda não está acontecendo. E nem aconteceu. Amém? Vai acontecer. 2 Tessalonicenses 1, de 6 a 8 diz assim: se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então o texto, ele se estende falando não só da tribulação, mas também a respeito do anticristo. E também em Apocalipse 7, 13 e 14, nós temos outra menção da grande tribulação, que diz: um dos anciãos, diga assim, irmãos, anciãos, de novo, anciãos, de novo, anciãos, de novo, anciãos. Que chato, apóstolo. É chato, né? É que todo mundo fala anciãos. Anciões. Está escrito anciãos e todo mundo está lendo anciãos. É anciãos. Amém, irmãos? Não vou falar mais errado então, a partir de hoje. O negócio é tão violento, mas é tão vício de linguagem que eu já peguei eu lendo assim, né? Então vamos ler certo. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então a Bíblia fala dessa grande tribulação no contexto da revelação do Apocalipse, que é a revelação daquilo que está ligado ao desfecho de tudo e da vinda do Senhor Jesus. Amém? Então, como eu falei, hoje a gente vai pincelar algumas coisas, a gente vai falar mais profundamente sobre as linhas teológicas, vamos falar mais sobre o arrebatamento. Eu terminei aqui só citando sobre o anticristo. Semana que vem nós vamos começar a falar sobre, né, fazer uma citação sobre o tempo do anticristo. Mas hoje é importante nós entendermos essa questão de que precisamos valorizar a volta de Jesus, nos preparar para essa volta, que nós precisamos entender que esta volta é literal e que ela não é simbólica, que ainda tem promessas a se cumprirem para que isso se conclua, né, a volta de Jesus. Nós precisamos entender que o arrebatamento está totalmente relacionado com essa volta de Jesus. Ela é uma realidade também. O arrebatamento vai acontecer em algum momento, e que também a grande tribulação tem a ver também com o sinal da volta de Jesus. Então que você possa nesta manhã receber essa palavra, esse ensinamento, que você saia daqui entendendo tudo isso e se esforce para estudar mais ainda. Se você anotou os textos bíblicos, depois leia melhor, lê o capítulo todo. O sermão profético, a partir do capítulo 24 de Mateus, é um grande texto para você começar a entender mais essas coisas, e com isso nós vamos avançando. Amém? Glória a Deus. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço,
deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.